vai aí avisando as pessoas, e quem estiver vendo puder divulgar a live para que outras pessoas possam ver, é muito importante. Quem vai ver essa live depois, hoje é dia 29/2/2024, último dia de fevereiro, ano bissexto, né? Então, temos aí pessoas que só fazem aniversário de 4 em 4 anos. E vamos que vamos. Paula, aproveito, já que comecei aí com essa breve introdução, já agradeço mais uma vez, é uma grande honra, e gostaria que você iniciasse fazendo a sua apresentação pessoal, sua apresentação inicial, falando um pouco quem é essa pessoa que nos encanta aí na noite de hoje. Quem sou eu? Nossa, que pergunta, né? Já começa assim. É mais difícil sempre, né? Quem a gente é. Eu vou tentar ser breve, então, ao invés de fazer histórico, eu vou dar adjetivo, né? Eu me autodenomino, às vezes, bolchevique, namastê e comunista nova era. Que é essa coisa, assim, de entender que a existência determina a consciência e vice-versa, como tá lá, se eu não me engano, no Socialismo Utópico, o Socialismo Científico, que é um livro do Engels, que ele traz essa perspectiva, né? Então, a gente é consciência, a gente é matéria, é uma coisa só. E eu tenho uma jornada grande na política da militância, minha família de comunidade eclesial de base, família de periferia da Brasilândia, minha avó é uma liderança comunitária, doméstica da Brasilândia. Passei por essa trajetória de movimento social, por vários partidos políticos, oficialmente pelo menos uns 3, mais outros movimentos sociais, movimento de mulheres, liderança sindical, oposição dentro da POSP. A maior coisa que eu já fiz na minha vida é política de todo jeito. Onde era para brincar, eu tava brincando, né? E eu tive um burnout em 2013, 14. Eu estava no comitê central de uma organização política. E aí, nesse burnout, eu entrei em depressão e eu comecei a me conectar com processos terapêuticos mil, tudo. E aí, a hora que eu descobri o corpo, a energia, papapá, eu falei, nossa, que brinquedo bom. E aí, eu não parei mais e acabei fazendo muitos cursos no Neo Tantra, muitos cursos que a galera fala espirituais, desde coisas mais ocidentalizadas, mindfulness, todo tipo de brincadeira de autoconhecimento. E atualmente eu faço pós em análise bioenergética e terapia corporal. E depois de ser codeputada de um mandato coletivo de tudo mais, eu decidi vivenciar tudo isso na prática e parir a terapia corporal antipatriarcal, que é para dar tiro na testa do patriarcado capitalista de dentro para fora. Basicamente isso. Tentei ser breve, amigo. Não precisa ser breve, não. Aqui é o espaço não tem a meta do liberalismo, né? Aqui não é produção, aqui é qualidade. Mas, assim, foi um breve, intenso, mas cheio de informações que eu vou tentar desmembrar aí algumas. Primeiro, você já falou uma série de coisas aí que eu acho fundamental para a gente começar esse bate-papo, né? As suas referências são múltiplas, né? Eu vi aí, lógico, a base marxista, né? Mas também tem outras bases aí que definem um pouco do que é a Paula, né? Como todos nós, né? Nós não temos uma base só, é impossível ter uma base só, né? Nós somos a história de muitas coisas que passaram em nós, passaram por nós, continuam em nós, algumas se vão, outras vêm, outras se reconectam, outras se reconstroem, outras se transfiguram e por aí vai, né? Você falou desde teologia da libertação, você falou de uma mística mais oriental, mas ao mesmo tempo um materialismo histórico, enfim. E aí hoje o tema da nossa live, que eu acho que é o que você vem abordando constantemente nas suas
redes sociais, em um processo muito bonito, que depois, um pouco mais para frente, queria que a gente deixasse esse gostinho um pouco mais para frente, a gente fizesse uma análise mais conjuntural no começo, mas você vem fazendo aí um processo muito bonito junto às mulheres de terapia, né, para uma terapia que você chama de antipatriarcal, né? Então, vamos começar com a pergunta número 1, né, alguém falou que é a bolchevique namastreta, adorei. Agora só para brincar, esse aí é meu ex-namorado. Oi. Namastreta, entendi. Pior que eu não estava com ele, mas ele é folgado mesmo. Paula, fala para mim, o que é o patriarcado? Vamos lá, vamos definir esse câncer social. O patriarcado é um modo de organização social baseado no domínio, no controle, na organização ditatorial no sentido de não dar liberdade, né, da natureza, né, de tudo que... E a natureza, ela não é só a árvore, o rio, os animais não humanos, ela é tudo que existe no planeta Terra, inclusive os animais humanos, né? E essa relação de naturofobia, de guerra contra a natureza, né? De necessitar controlar aquele espaço para conseguir dominar, e só dominando essa estrutura, quase ocupando o lugar de Deus, né? Dessa mitologia, inclusive porque a própria existência de um Deus uno, masculino, tem a ver com essa visão de mundo patriarcal, né? E esse sistema de organização da vida, ele foi se desenvolvendo de distintas formas, mas basicamente o que se tem em mente é que o patriarcado também tem uma origem a partir de uma necessidade de o ser humano olhar a natureza e falar, mano, isso aqui não é abundante. Como assim isso não é abundante? Aí tem gente que fala das glaciações, dos períodos glaciais, e que o ser humano parava de ter fruto em todo lugar, precisava caçar, e começou a ver a natureza como inóspita. Eu só consigo sobreviver se eu dominar essa estrutura, né? E aí essa representação da natureza é a mulher, por conta da capacidade de parir, de dar à luz, né, de ter esse poder dessa relação com a própria natureza enquanto arquétipo mãe, e essa estrutura de poder, de dominação e de controle da vida, né? E aí tem estudos antropológicos não, desculpa, arqueológicos hoje, que conectam isso diretamente à instituição do Estado, né? Quando começa a existir um Estado, que é uma estrutura de poder de distintas classes sociais, ou seja, você tem uma estrutura centralizada, e aí tem aquela visão, que é uma visão comum das pessoas, que a gente de patriarcado vem de pai, e a partir da família pequenininha, você vai criando a família-Estado. E é exatamente o oposto, porque essa reunião nuclear coletiva, que a gente pode chamar de família, de gen, de clã, de tribo, de qualquer coisa, ela é ancestral da humanidade, né? De segregar, de ficar junto, coletivamente, etc. Mas que o patriarcado está ligado a um controle de cima para baixo, então do Estado, e aí o Estado tem classes sociais, tem uma elite que precisa controlar essa vida para se manter no poder. Então, eu estou falando de Estado capitalista, estou falando de civilização mesopotâmia, estou falando de outras estruturas muito mais antigas, né? Isso é o patriarcado, só que aí a gente tem o desenvolvimento da sociedade capitalista, que quando o capitalismo vai se desenvolvendo, a Europa vira o câncer do planeta Terra e distribui tudo de mais grotesco que existe. Vou dar uns exemplos, fazer cocô na água, tecnologia da Europa, né? Porque não era uma coisa que se fazia em comunidades ancestrais, né? Eu brinco com isso, fazer cocô na água é a grande invenção do iluminismo, né? Cagar a Veneza inteira e depois ficar todo mundo doente. E depois a estrutura patriarcal ideológica cristã que colocava a mulher como pecadora, como, né, barba, terrível, né, o pecado em si, aí tem todo um desenvolvimento que, de fato, as sociedades mais patriarcais e mais misóginas do ponto de vista estrutural e ideológico eram as sociedades
baseadas no cristianismo europeu. Nem o judaísmo, que é também uma origem patriarcal, tinha uma representação tão grotesca. Mas aí a gente está agora no patriarcado capitalista, que juntou, e eu coloco o patriarcado capitalista como o patriarcado atual, né? O patriarcado se reconfigurou e se reconfigurou a partir da burguesia enquanto classe, né? A nível internacional. Então é um pouco por aí. Será que eu respondi sua pergunta? É que tem muitas questões em detalhes Não, assim para discutir isso. não, o objetivo não era nem uma resposta, né, única, assim. Obrigado, o Paulo está falando, 2 guerrilheiros, isso aí, Paulão, obrigado a todos que estão entrando, quem puder está divulgando essa live. Se a gente pegar, por exemplo, um livro fundante aí da filosofia clássica, que é a Política, do Aristóteles, a gente vai ver lá um dos primeiros capítulos da Política, ele vai falar sobre a formação do Estado, né? Então ele vai falar das primeiras comunidades que se juntam a partir dessa formação nuclear, familiar e já determinado, patriarcal. Então, ali com uma hierarquia rígida, né, onde o homem é o condutor daquela família, e aí tem no mesmo estágio o animal e o escravo, na mesma posição, o animal não humano, né, e o escravo. Abaixo ou barra tem a mulher, né, e a filha, e ele fala a mulher como a mulher no sentido não de espécie, mas a mulher que é a mulher do patriarca. E as filhas, no mesmo status que o patriarca, só o filho homem, só o filho homem. Se a gente fazer um outro recorte para o judaísmo, né, para as primeiras formações da sociedade judaica, a declaração, e isso na sociedade grega também, a declaração não seria a declaração de imposto de renda, que é um termo moderno, seria um anacronismo isso, mas a declaração de bens desse homem, tanto grego como judeu e como de outras civilizações, tinha lá nos seus bens, isso declaradamente, as terras, as propriedades, as ferramentas, os animais, os escravos e a mulher. Então, para a gente ver o quanto é louco esse processo. Na Grécia era tão louco que a mulher não era cidadã, a mulher não poderia exercer qualquer. Tem até uma música belíssima que o Chico fez, né? Mirem-se no exemplo naquelas mulheres de Atenas, né? Então, a mulher não tinha direito político, a mulher não tinha direito ao sexo, porque o sexo era praticado de uma maneira reprodutiva, as formas sexuais prazerosas eram feitas entre homens, os homens, e entre o que eles chamavam de prostitutas, né? E por aí vai. A sociedade vem se amalgamando dessa maneira. Em Roma não foi diferente e tal. E aí vem a Idade Média, aquele profundo período das trevas, embora alguns historiadores e filósofos medievais vão brigar comigo, mas sim, foi um período das trevas. E não gostem que chorem e contra-argumente, mas sim, foi um período das trevas. E claro que tiveram coisas teóricas produzidas nesse período, mas muito que se produziu também foi a barbárie em muitos aspectos, inclusive o de, através de uma teologia que surgia junto com sequestrando a filosofia, a condenação, né, da mulher
até em níveis físicos, ao ponto de mulheres serem queimadas, né? Então, mulheres serem condenadas, enfim. E aí tem uma teologia que surge resgatando o livro de Gênesis como a mulher, como a grande e maligna criatura que levou o homem ao pecado, né? Uhum. E aí, para que a humanidade fosse suprimida do pecado original, surge um homem. Através de uma mulher passiva, surge um homem, que é a figura do Cristo, que vem redimir a humanidade das cagadas que a mulher fez, né? Então, o novo Adão. Então isso vem, e aí, como você bem disse, surge um novo sistema das ruínas da sociedade feudal, que é o capitalismo, que ambicionava fazer uma grande revolução humana em todos os aspectos, e uma revolução da natureza, para que o lucro fosse maximizado a níveis nunca antes vistos, e o capitalismo evoluiu e levou a humanidade a níveis que a gente jamais imaginou, mas ao contrário do que poderia se pensar dentro de uma lógica, né? Então se vai trazer racionalidade, então vai trazer a libertação daquele ser que é oprimido. Ao contrário, o capitalismo, por ser um sistema de classe, ele era impeditivo de que as figuras que eram oprimidas fossem libertas. Ao contrário, o capitalismo ele intensificou as opressões. Tudo aquilo que já existia, que não foi criação do capitalismo, é criação dos sistemas de classes, ele é intensificado a um nível... Então, eu vou pedir para interromper, porque existe uma outra abordagem teórica de como um setor de pesquisadoras mulheres enxerga essa trajetória que você contou. Certo. E aí eu vou te interromper, peço desculpas, Não. porque tem um elemento que é o seguinte: o primeiro é que essa é a perspectiva ocidental. Sim. Ocidental, da Europa Ocidental, inclusive, né? Porque Sim. se você vai pegar o desenvolvimento da história, você tem inúmeros povos que se desenvolveram da perspectiva matriarcal, especialmente povos em África, mas também em Ásia, inclusive na própria Índia, que a galera fala que é patriarcal, nas Américas, muitos lugares das Américas, inclusive. Primeiro ponto. Segundo, que observar que esse desenvolvimento do patriarcado aí nessas civilizações, grandes cidades-estado, que viraram um império, como vai nessa lógica de entender que essa estrutura desde cima que precisa controlar, quanto mais ela controla mais coisa da natureza, mais patriarcal ela é. E aí vem a divergência sobre qual é o papel do capitalismo, porque é comum a galera de esquerda dizer assim, já tinha o patriarcado e chegou o capitalismo, se apropriou disso e desenvolveu. Essa é a divergência. A divergência é que mesmo na Europa, essas pesquisas, né, dessas mulheres que pesquisam o patriarcado e o feminismo, na verdade elas defendem que a Idade Média era onde a maioria das mulheres podia ser livre. A maioria das mulheres eram servas. As terras comuns eram... a maior parte das terras eram terras comuns. Tinha lá o dono do senhor feudal, era o dono, mas era uma terra que a galera podia pegar madeira, podia caçar, podia plantar, e etc e tal. E as mulheres servas tinham essa liberdade sexual, a liberdade de trabalhar, de ser feirante, de fazer todas as atividades que depois foram tornadas ilegais. E aí tem o diálogo de, para o capitalismo se desenvolver, ele precisou acabar com a capacidade na Europa. Então, vamos fazendo recorte europeu, porque a Europa não é o centro do mundo, muito pelo contrário, a maior parte da humanidade está em Ásia. Só para estudar mesmo como é que as coisas se desenvolvem, a gente tem que ir para lá. Não por causa da China, inclusive, mas Ásia, incluindo a Índia, a Tailândia, etc., Indonésia e tudo mais. Mas aí... que para destruir, porque quem controlava as forças produtivas, não as forças produtivas, mas quem controlava a economia de subsistência eram as mulheres, que cuidavam da família, mas não de uma forma da vida privada, ficar no lar, mas de fato lutava pelo pão, pelo direito à terra, pelo direito ao alimento, e as rebeliões populares, que organizavam várias rebeliões populares de servas. Então que na Europa, uma maneira de fato...
tirar a propriedade sobre a sua comida, não a propriedade privada, mas tirar a capacidade de ter autonomia em relação ao seu alimento, à terra, à água, à sua própria vida, né? Precisou atacar as mulheres. E aí vem a Inquisição. Sim. A Inquisição é uma ferramenta desse desenvolvimento patriarcal e estatal de controle social. Então a mulher não podia mais ser doula, não podia mais parir crianças, tinha que ser um médico. Então ela presa e perseguida e assassinada e queimada por ela ter conhecimentos de autonomia. Então, para você controlar a vida, você precisava controlar as mulheres, a autonomia e os conhecimentos que essas mulheres tinham da terra, da natureza, do seu próprio corpo, porque aí você conseguia comodificar, transformar em mercadoria, né? Ter um controle social da vida de forma profunda. Então, tem uma coisa é a gente olhar, porque tem uma maneira de olhar a história, que infelizmente é a maneira que às vezes a gente olha, que é da perspectiva da classe dominante, das elites. E, de fato, você ser mulher da nobreza europeia, você, inclusive, se você era pega traindo o seu marido lá, nobre, você era apedrejada, morta em cimento, enterrava você viva, tinha umas coisas bem brutais. Só que as mulheres servas, que eram a maioria, e é importante a gente entender a história desde o lado dos mais explorados e oprimidos, não só porque a gente é bonzinho, mas porque os mais explorados e oprimidos são a maioria esmagadora. E sempre foram ao longo de todas as estruturas sociais históricas. Então, a maioria esmagadora das mulheres na Europa, nesse período, era super livre. Sim. Em comparação ao que foi depois. Então, as leis e normas que impediam a mulher de trabalhar, é obrigada a ficar em casa, o casamento ser regulamentado pela igreja, não poder ter divórcio, não poder abortar, tudo isso, se a gente olha a Idade Média desde a perspectiva das mulheres, amado, a gente podia fazer tudo isso se a gente estivesse na Europa. Né? No meu caso é meio mais complexo porque eu tenho ancestralidade indígena, africana também, europeia, então não dá para me colocar assim nesse lugar, mas assim, é muito mais livre. E aí quando se começa, porque o capitalismo é o ápice do desenvolvimento do controle da vida, como você bem disse, o patriarcado, vamos controlar a vida, vamos dominar, vamos explorar, vamos organizar as coisas para o bem de uma classe social específica, né? Baseada no Estado, nessa tipo controle de cima para baixo. E aí as mulheres, elas eram esse polo de resistência, né, de organização comunitária, sempre tiveram nesse lugar, né? A Vandana Shiva, ecofeminista, levanta isso. As mulheres têm que dominar, não, as mulheres têm que governar o mundo porque elas sempre governaram. Elas sempre governaram a aldeia, a comunidade, elas sempre encontraram água, comida e segurança e cuidado médico para todo mundo, cuidado de saúde. Então, assim, elas sabem brincar há muito tempo, né? Então, só para trazer essa perspectiva, que é importante porque esse diálogo, a esquerda discute muito o patriarcado com uma tag, mas a gente tem pouca divulgação das pesquisas que são feitas em relação a como ele se desenvolveu, dessa própria noção do que foi para o capitalismo se organizar enquanto sistema de opressão e exploração planetário. Primeiro os europeus tiveram que dominar as mulheres. E a Inquisição foi isso, de dominar, de assassinar, de tirar todo o poder e autonomia dessas mulheres. A gente está falando de uma época histórica que as mulheres não precisavam ter direito ao aborto porque não tinha nem Estado, mas que elas sabiam e conheciam tecnologias ancestrais de abortar, de parir. E tem uma época que começou a ser proibido para você ter filho, você precisava ter um médico formado lá, sei lá onde, na Itália. É disso que a gente está falando. A guerra, o capitalismo começou na Europa e tem esse diálogo das feministas numa guerra contra as mulheres. E só assim ele pôde começar de fato. Porque aí ele pôde garantir que ninguém tivesse autonomia de comida, de água, de sua própria saúde. E o capitalismo, ele é o quê? Totalitarismo. E alienação. Você não sabe o que você come, o que você bebe, o que você veste, não tem controle de nada, é só o sistema que manda no ser. Desculpa as palavras. Falei um monte, Brasil! Não, eu adorei o seu recorte quando eu estava falando, e eu ia chegar exatamente nisso. Porque nós estávamos falando dentro de uma perspectiva ideológica burguesa eurocêntrica. Né? De fato existiu essa liberdade social na Idade Média, e eu estava fazendo a crítica de Idade das Trevas como período epistemológico que se produziu
toda uma filosofia voltada para o resgate teológico disso. E é claro que, do ponto de vista social, as mulheres tiveram muito mais liberdade por uma questão simples. Não existia um Estado centralizado. Os Estados era quase que cada um cuidava do seu feudo. E, evidentemente, que a mulher exerceu um papel muito grande. Quando a coisa começa a recrudescer e aí a mulher começa a ser questionada de papéis que ela ocupava pela igreja e por parte dos senhores, aí começa todo esse processo. Mas concordo com esse recorte. Tem um livro da Federis, que é da Silvia, né, que ela fala que é o Caliban, né, que eu acho que é bem interessante. E tem uma filósofa nigeriana, que se deve conhecer, que é eu nunca consigo pronunciar o nome dela direito, é a Oyoronke. Sim, Oyoronke. Exatamente, que ela fala disso de uma maneira muito boa e fala das comunidades africanas, ou como o matriarcado era algo presente e, inclusive, a questão do próprio gênero, a questão da sexualidade, não existia essa coisa binária, homem, mulher, enfim, é toda uma discussão que a gente tem que fazer. Mas não há como negar que o capitalismo intensificou todas essas opressões. E aí a gente colocou no nosso tema, homens, mulheres, animais não humanos. Ele intensificou a opressão sobre os animais não humanos de uma maneira nunca antes vista. Então aquela coisa da criação no sítio para autossustento daquela família deixa de existir, né? Os animais são produzidos numa escala nunca antes vista e explorados a um nível que a sociedade não pensa sobre isso. Nós vemos uma sociedade especista, mas se a gente parar para pensar, você fala assim, minha nossa, é um absurdo o que se produz de animal para abate, para animal, para experiências e coisas do gênero, né? E aí, dentro dessa perspectiva de homens, mulheres e animais não humanos, todos são vítimas, porque há toda uma teoria, e eu acho importante que a gente chegue nisso, há uma confusão muito grande quando a gente fala de feminismo, sobretudo por parte daqueles que querem, de uma maneira ideológica também, criticar isso, né? Sobretudo a extrema-direita, ou o chamado feminismo liberal, que também é um grande problema, né? No sentido de que não se trata de que as mulheres reivindicam algo específico, né? Mas se faz uma análise social daquilo que é homem, daquilo que é mulher, sem nenhum tipo de hierarquia, com os seus saberes, como você bem disse, na Idade Média se havia todo um conhecimento que era substrato do ser feminino, e que foi simplesmente estigmatizado porque não era interessante para uma sociedade que nascia. Então eu queria que você falasse isso, começasse já o tema, que você já falou bastante, mas dentro dessa perspectiva, dizendo que sobre os homens, se a gente pudesse fazer até esse caminho, não tem como ser tão sequencial assim, mas homens, mulheres e animais não humanos, porque no fundo há uma opressão do homem sobre a mulher, mas também há uma opressão sobre o homem, enquanto objetificação desse sistema, onde ele é só um instrumento para executar esse poder ditatorial, como você bem disse lá no começo da live, sobre a espécie feminina, né? E sobre os animais não humanos também. Há uma associação até bem grande sobre isso. Né? Eu queria que você desenvolvesse um pouquinho. Você bem trouxe, comentando a questão da Idade Média, que, na real, o que faz com que exista e se desenvolva uma sociedade patriarcal é o surgimento do Estado. E por que observar o Estado é interessante? Porque o Estado é uma estrutura de classes sociais, é uma coordenação da vida coletiva por meia dúzia de pessoas, uma elite que coordena a vida das outras pessoas, coordena não só pela violência, mas também pela ideologia, coordena essa vida para explorar essas pessoas e se manter como elite. E por que isso é fundamental? Porque tem uns red pill da vida
que diz que, assim, como assim vocês estão falando de patriarcado? Vocês estão falando, e tem até o Jordan Peele, que é um psicólogo, psicanalista, não sei o que ele é, neurologista, super famosinho, assim, e ele é todo red pill. Posso te pedir, para quem nunca ouviu falar o que é Red Pill, é uma abominação, mas eu acho importante explicar que a gente vive realmente um mundo distópico. O que é Red Pill, minha querida amiga? Olha, eu nem sei assim profundo, porque eu não perco meu tempo estudando o movimento passageiro reacionário. Mas, Sim. A grosso modo. a grosso modo uns homens fizeram uns homens bem macho alfa, que estão com medo dessa ascensão das mulheres, do feminismo, criaram uma teoria baseada na Matrix, na pílula vermelha e na pílula azul, para te mostrar a verdade, que na verdade estão tirando, estão castrando o homem, essas mulheres, essas feministas, ou macho, o que é o macho alfa, o macho beta, é toda uma teoria, assim, de, assim, quem tem medo, né? Estão com medo das próprias mulheres e medo de si mesmos, né? Que aí depois a gente fala dessa parte emocional e terapêutica e tudo mais. Mas esse Jordan Peele, ele é famoso, ele é um psicólogo, famosíssimo nos Estados Unidos. E aí perguntam para ele assim, ele fala, não existe patriarcado, isso é uma mentira, vocês estão colocando os homens como opressores, mas na verdade os opressores são a meia dúzia de homens de elite, que são elite que governa o Estado. E não são os homens normais, igual os homens do povo, né? E assim, ele tá certo, porque é sim uma estrutura de cima para baixo, não são todos os homens que detêm o poder, né? Porque a maioria dos homens são da classe operária, no Brasil a maioria dos homens são racializados, então o poder que eles têm é muito pouquinho, né? Os homens negros também têm o poder de morrer na mão da polícia. É um grande poder, eu não acho, mas é isso. Então, beleza, tá certo desde essa perspectiva. Só que, como a lógica patriarcal é de cima para baixo, o Estado, com as suas instituições financiadas por essa elite, organizadas por essa elite, determina a nossa vida. E aí isso vai se reproduzindo. Essa relação de controle, de violência. Como assim violência? Tem a polícia. Como é que você faz as pessoas serem bozinhas? Uma estrutura para elas apanharem e irem presas, né? E aí você vai reproduzindo essa estrutura, você vai na família, bate na criança para ela aprender a ficar educada. Antes, se a sua mulher não te respeita, você mete o soco, igual o cara do BBB lá, meteu o soco, falou que ia meter o soco. Eu não sei nem quem é o cara, mas eu vi um monte de coisa no Instagram, na mulher dele, se fizer tal coisa. Então você tem uma reprodução desse comportamento, porque é tudo para cima. Você recebe, né? Você não tem essa autonomia enquanto sujeito. Então, de fato, o patriarcado é isso. Aí, o que acontece na prática, né? O que sobra para o homem é esse lugar, né? Como ele é um homem operário, trabalhador, a maioria dos homens desse Brasil que são explorados e oprimidos pelo capitalismo, o que sobra é algum privilégiozinho nessa relação que ele tem, ou afetiva sexual, ou com a mãe, com a irmã, com a família, como ele consegue aí matar um leão por dia e sobreviver. É um pouco essa lógica. E assim, da perspectiva de papéis sociais, aí a gente pode entrar num debate muito grande, mas o que o patriarcado faz com o homem? Coloca, para mim, a pior coisa, vou dizer uma coisa que é muito louco, que é feminista, às vezes não gosta disso, que eu falo isso, mas eu falo isso, eu dou graças à grande deusa por eu ter nascido mulher, ter nascido com uma racha, ter nascido e ter sido criada como mulher. Por quê? Porque o que o patriarcado para mim faz de mais horripilante com os homens é de castrar a possibilidade deles de sentir. E sentir é uma ferramenta fundamental dos animais, de ser bicho, de ser natureza. E sentir o quê? Sentir tudo. Então o homem acha, não, eu não sinto dor, eu sou forte, eu não fico triste, eu fico aí bravo, eu sempre tô firme. Beleza, irmão. Mas essa rigidez, sabe o que acontece no limite? Eu vou fazendo uma postagem sobre isso, 5 motivos pelos quais os homens deviam destruir o patriarcado agora. Porque quando você não... Eu vou fazer essa postagem ainda. Quando você não sente emoção, você sabe o que você não sente? Prazer. Então, eu ia falar os homens, em geral, gozam muito pouco e muito mal. Sentem muito pouco. E acham que aquele...
é prazer. E aquilo não é, aquilo é nada. Aquilo é cocô do cavalo de bandido. Aquilo não, assim, é pouquíssimo perto, é pouquíssimo perto da capacidade que o corpo tem, porque o corpo é natureza. Então o homem, ele é castrado da sua natureza de animal. Animal que sente, que chora, que enxerga, que vê, que é cuidado, que é abraçado, que precisa de amor. Então ele vira esse robô do sistema que não sente nem prazer, na verdade. E que para lidar com isso, com essa castração, expressa raiva, ódio para todo lado. Então, para mim, essa é a primeira questão que afeta todos os homens e os homens da classe trabalhadora ainda mais, né? Porque aí você tem prazer, aí você cria um mecanismo assim de uma neurose brutal, que é você passa a ter prazer fingindo dor no outro, porque você está reproduzindo todos os bullying que você sofreu enquanto homem, todas as vezes que cala a boca, moleque, você menininha, não sabe sentir, e aí você vai tendo prazer fazendo isso com outras pessoas, Sim. com pessoas abaixo de você. Pode ser um homem racializado, se você é um homem branco, um homem mais pobre, se você é um homem de classe média, uma mulher racializada, uma pessoa LGBT, uma criança. As crianças são profundamente afetadas, elas recebem a violência dos seus pais, né? Dentro de casa, a Sagrada Família é permeada de violência e de abuso, né? E as suas companheiras, ou nem companheiras, as mãe, tia, etc e tal. Acho que isso é a questão mais brutal. E de entender que o patriarcado como sistema, ele tira a habilidade, a liberdade da pessoa e do homem também, de determinar como ele vive a vida dele. Porque o patriarcado é o sistema do Estado. O Estado é uma abominação. Ele tem que acabar, porque sempre quando surge um poder centralizado, geral, esse poder ele vai funcionar para as elites dominantes e ponto. Então a água, vou dar um exemplo concreto, a água que a gente bebe hoje em São Paulo, ela é volume morto. Ela é uma água do volume morto, uma água que tem vários problemas. E o governo do estado, ao invés de resolver isso, levando uma galera de pesquisador da USP, da Unesp, da Unicamp, as melhores universidades públicas do Brasil, para criar todo um outro sistema, para garantir, inclusive, que não falte água, um reflorestamento, criar um plano estadual de água para os próximos 50 anos. Porque tecnologia a gente tem. O que ele faz? Vende a Sabesp. Vende. Privatiza essa empresa e dá para uma empresa lá estrangeira, olha o patriarcado, uns caras que você nem sabe o nome, sobrenome, endereço, nem sabe de onde vem, que vai controlar a sua vida. Isso é a estrutura de poder patriarcal de cima para baixo. E aí determinar a coisa mais importante, que é a água que você toma. E a gente tá. Isso significa que a maneira de viver, o patriarcado é uma maneira de viver a vida que tira a autonomia do bicho ser humano. E o bicho ser humano também é o bicho homem. Homem do sexo, né, masculino ou do gênero, né, que são coisas diferentes, sexo e gênero. Então é isso. Agora, das mulheres, não castra a habilidade de sentir. Pelo contrário, você tem que ser mega emotiva, mega emocional, sentir tudo, cuidar de todo mundo, ser amorosa, gentil, bela, recatada do lar. Ai, meu Deus, que pessoa maravilhosa. Só que você é castrada da sua capacidade de agir, de criar, de manifestar o seu desejo, de manifestar a sua vontade, a sua energia, inclusive sexual, a sua força e poder. E se você pega historicamente essa questão da força e do poder feminino, tem um livro da Idade Média. Qual é o livro lá que os católicos lá, que queimava as mulheres, usava como referência para a Inquisição? Maleus Maleficarum. O que ele diz? Ele diz que as mulheres, por terem